Eu lembro direitinho do dia em que pisei pela primeira vez em São Sebastião, lá no interior do Brasil. Tinha largado a vida militar faz pouco tempo, procurando sossego. E, rapaz, eu achava que aquela cidadezinha, com menos de 5.000 habitantes, seria o lugar perfeito para recomeçar. O povo era simples, meio desconfiado, mas não dava para culpar ninguém. Parecia que todo mundo escondia algo nas entrelinhas, sabe? Logo que cheguei, fui acolhido por um senhor chamado Seu Inácio, dono de uma venda antiga perto da pracinha principal. Ele me disse que a cidade praticamente não recebia visitantes e que eu devia ter sido corajoso em escolher viver ali. Só que, por alguma razão que eu não entendi de cara, ele evitou olhar nos meus olhos quando comentou sobre o cemitério local. Foi nesse momento aí que a conversa tomou rumo. Ficamos sabendo que o antigo guarda do cemitério tinha falecido e a prefeitura estava precisando de alguém para cuidar do lugar. Diziam que o pagamento não era grande coisa, mas era o suficiente para manter uma vida humilde. Eu aceitei. Queria tranquilidade, afinal de contas. O cemitério ficava numa área afastada, quase no limite da cidade, cercado por uma mata fechada. Por ali, o ar parecia mais pesado. Não passava viva alma na estrada de terra batida que levava aos portões de ferro enferrujado. A construção era antiga, com túmulos de datas que eu mal conseguia ler, de tão corroídos pela ação do tempo. E lá no fundo, destacava-se uma tumba meio separada, com uma cruz de pedra manchada de musgo. Parecia que tudo convergia para aquele canto escuro. Na minha primeira semana de trabalho, não tive grandes sustos, só a solidão pesando um pouco. Eu chegava no fim da tarde, trancava o portão, acendia algumas luzes fracas e passava a noite fazendo ronda, ouvindo os grilos e vendo vagalumes piscando esporadicamente. De vez em quando, eu jurava ouvir passos arrastados entre as covas, mas tentava me convencer de que era só o vento ou coisa da minha cabeça, fruto de lembranças tensas do exército. Uma noite, porém, notei uma claridade lá para o fundo do cemitério. Era fraca, mas constante, como uma vela acesa. Peguei minha lanterna e fui conferir. O caminho era estreito, ladeado por túmulos e lápides retorcidas. O mato alto roçava minhas pernas, aumentando a sensação de aperto no peito. Quando cheguei perto da cruz de pedra, a luz sumiu. Não tinha ninguém, nem sinal de vela ou lamparina. Só restava um cheiro estranho, meio adocicado, como se algo estivesse sendo queimado. Tentei sacudir a tensão e segui minha rotina. Mas nos dias seguintes a sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Eu ouvia sussurros bem baixinhos que mencionavam o meu nome. E não era brincadeira de morador querendo tirar uma onda, porque todo mundo em São Sebastião era sério demais para se envolver com esse tipo de coisa. Comecei a pesquisar a história do cemitério, principalmente sobre aquela tumba isolada que chamava tanta atenção. Então, descobri algo perturbador. O corpo que repousava ali era de um tal de Antônio da Costa, sujeito que, conforme diziam, tinha feito um pacto anos atrás. Contavam que Antônio chegou à cidade em meados de 1930. Ele vinha com fama de homem poderoso, capaz de curar doenças com um simples toque de mãos. Diziam que ele tinha feito um acordo com uma entidade das trevas para adquirir esses dons, mas em troca teria que permanecer sempre ligado àquele lugar, nutrindo com almas todo o mal que o cercava. Quando finalmente morreu, por circunstâncias nunca esclarecidas, foi enterrado nessa tumba isolada, e o antigo coveiro garantiu que o caixão fosse lacrado para ninguém mais mexer nele.
Só que depois disso, vários moradores começaram a relatar aparições de sombras e vultos no cemitério. Diziam que o espírito de Antônio vagava atrás de alguém que pudesse substituí-lo no pacto maldito. A cidade foi perdendo visitantes. O cemitério ficou esquecido. Famílias pararam de visitar as sepulturas como se quisessem distanciar a memória de seus mortos de um mal que pairava no ar. Enquanto eu descobria tudo isso, minhas noites foram ficando cada vez mais tensas. Um dia, enquanto me abrigava num pequeno cômodo que servia de escritório, ouvi um estrondo perto do portão principal. Corri para ver o que era. Encontrei o portão entreaberto, balançando, rangendo, e na trilha de pedrinhas, marcas de passos pesados que iam em direção à tumba de Antônio. Vencendo o medo, fui seguindo os rastros. O coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Chegando lá, encontrei uma figura envolta em sombras, como se a escuridão fosse parte dela. Por um instante, tive certeza de que vi um rosto, sem expressão, mas com olhos fundos que brilhavam. O ar ficou gelado e eu tremi sem conseguir evitar. Quando avancei com a lanterna, aquela forma se dissipou numa espécie de fumaça densa, deixando tudo em silêncio outra vez. Uma agonia tomou conta de mim. Senti que, de alguma forma, eu já estava marcado por aquela entidade, da mesma forma que Antônio tinha sido no passado. No dia seguinte, voltei ao centro para conversar com seu Inácio. Ele baixou o tom de voz, olhando de lado, e confirmou: Felipe, você está lidando com coisa que o povo aqui não gosta de falar. Mas eu sei que uma vez que se entra nesse cemitério, não tem muita saída. Nesse momento percebi que eu não poderia simplesmente largar o emprego e sumir. Alguma força me prendia ali, uma sensação profunda de dever, talvez um resquício da disciplina militar, ou algo mais sombrio. Ao cair da noite, tomei coragem para abrir a tumba de Antônio, sabendo que aquilo poderia custar minha sanidade. Usei uma alavanca para forçar a laje. O tampo da câmara funérea acabou cedendo, e um vento gelado escapou de dentro, levantando poeira e me fazendo fechar os olhos por um segundo. Quando a poeira baixou, vi um caixão lacrado com correntes e um símbolo estranho, que parecia uma marca antiga, cravada no metal. No mesmo instante, escutei um sussurro que vinha de dentro. Felipe. Senti um pavor incontrolável e, ainda assim, algo me impelia a tocar aquelas correntes. Quando o fiz, a sensação de formigamento subiu pelos meus braços. Era quase como se eu pudesse ouvir os clamores de várias vozes implorando libertação. Me veio à mente a imagem de pessoas que, ao longo das décadas, desapareceram sem explicação, ligando-se àquele lugar. Aquela energia me envolveu de tal forma que eu apaguei. Só recuperei a consciência mais tarde, com a lanterna caída no chão e o cadeado do caixão misteriosamente aberto. No dia seguinte, entendi o que estava acontecendo. Eu fora escolhido para ser o próximo guardião do cemitério. A entidade que habitava ali precisava de alguém para continuar a alimentar o ciclo, prendendo almas que se aventurassem na escuridão daquele campo santo. Só que, junto com a compreensão, veio a possibilidade de quebrar a maldição. Eu descobri, entre anotações antigas, que se o guardião aceitasse sacrificar a própria vida, todas as outras almas aprisionadas seriam libertas. O problema é que isso significava entregar meu destino a uma eternidade de esquecimento, exatamente como aconteceu com os que vieram antes. Passei noites e mais noites atormentado pela escolha. Destruir a tumba de Antônio talvez não desse em nada, pois a essência do pacto estava além de qualquer pedra ou caixão. Se eu fugisse, não haveria paz,
e as vozes continuariam assombrando a cidade. Era meu dever de algum jeito encontrar coragem de pôr um fim naquilo tudo. Na noite derradeira, retornei à tumba, levando comigo a chave enferrujada que antes prendia o caixão. Respirei fundo, silenciei meu medo e pronunciei em voz alta que aceitaria o pacto. De um instante para o outro, a temperatura despencou, o vento parou por completo e tudo que consegui ouvir foi uma pancada surda dentro do meu peito. Caí de joelhos, mas, ao mesmo tempo, senti uma leveza que eu nunca tinha experimentado. Era como se cada alma ali, aprisionada, pudesse enfim seguir seu caminho. Naquele momento, me dei conta de que seria o último a carregar a corrente. Minhas lembranças foram desaparecendo, minha história apagada. Mas, por um breve segundo, pensei em todas as pessoas que ficariam livres de serem atormentadas por aquele lugar. No fundo, senti uma espécie de paz, mesmo sabendo que meu nome seria esquecido. Dizem que, depois daquela noite, o cemitério voltou a ser só um aglomerado de túmulos sem grande importância. As árvores ao redor pararam de balançar assustadoramente e quem passa por lá jura não ouvir mais nenhum sussurro. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, alguém comenta ter visto um vulto perto da tumba de Antônio, como se ainda houvesse um guardião zelando o terreno. Ninguém sabe explicar ao certo. Pode ser história de gente medrosa, pode ser lenda. Mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha. E se for tudo verdade?